Jai Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari Radharaman Bihari Jiu Ki Joy. Jai Shri Gurudev, Jai Shri Prabhupada, Patita Pavana Ki Jai. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamala Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadvatam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Oma Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurumiritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Lilakatane Sudaksham Audarya Madhurya Gunashta Yuktam Varam Varinyam Purusham Antam Narayanam Tam Shirasanamami Tridandinam Bhakta Shiromanincha Shri Krishna Padabja Jitai Karidi Chaitanya Lilamita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Prapadem Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Atimantya Charitraya Sashitanam Chapaline Jiva Duke Sadartaya Shinama Premadaine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Varshabhana Videvi Daitaya Kripavdaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhuryo Jala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktidam Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virodha Pasidhanta Dhanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambhara Sambodhe Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Puravir Bhava Bhumestvam Nideshta Sajana Priyaham Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannatayate Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayatam Surato Pangor Mama Manda Mater Gati Matsarvasya Padam Bhaja Radha Madana Mohana Divya Vrindaranya Kalpadrumada Srimad Ratnagara Simhasanastra Shri Shri Radha Shila Govinda Deva Prestali Bir Sevyamana Smarami Shima Rasa Rasarambi Vanshivata Tatasita Karshan Venu Sonai Gopi Gopinata Shiestu Naha Om Vrindai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasa Krishna Bhakti Pradi Devi Satyavachai Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam
Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então agora nós vamos cantar para Gurudev. Jai Shri Radhe, Dandapat Pranams. Radhe Radhe. Jai. Jai. Estamos hoje aqui, novamente, num lugar que ninguém conhece. Então foi uma surpresa, ninguém sabe que lugar é esse. E por alguns dias, talvez, a gente vai ter que ficar aqui, uma questão que se chama sinal da internet. E hoje temos uma presença muito discreta ali atrás, eu não vou dizer nem quem é. Tá vendo? Eu não posso dizer quem é, mas tudo bem. Uma presença auspiciosa. E temos uma pequena competição de um carnavalesco na casa ao lado aqui. Mas vamos tentar servir a Guru e Goranga. Se vocês acharem que o barulho está muito forte aí do lado de vocês, vocês me avisem. Está ouvindo muito barulho? Ishwarapuri Prabhu? Não, tá normal. Tá normal, né? Então é só no meu ouvido mesmo. Só no seu mesmo. Então tá bom. Então vamos lá, vamos cantar. Cantar aquela canção que fica lá no final, que é Gurudeva Kripakor, que... Qual é a página aqui? Página 24. Qual é? Não é essa que eu quero. Tá errado aqui, talvez. Deixa eu ver, peraí só um minutinho mais. Gurudeva Kripakoro. 223, claro que tá errado. Gurudev Kripakoro ke mujhe koi apana lena. Gurudev Kripakoro ke mujhe koi apana lena. मैं शरण पद तेरी चरणों में जगा देना. मैं शरण पद तेरी चरणों में जगा देना. चरणों में जगा देना. चरणों में जगा देना. गुरुदेव कृपा करके मुझे कोई अपना लेना. गुरुदेव कृपा करके मुझे कोई अपना लेना. करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम. करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम. सोए हुए भाग्यन को हे नाथ जगाओ तुम. हे नाथ जगाओ तुम. हे नाथ जगाओ तुम. मेरी नाव भंवार दे उसे पार लगा देना. मेरी नाव भंवार दे उसे पार लगा देना. तुम सुख सागर हो
भक्ति के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझ प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्यमाला जपूं तेरी, मेरे दोष बुला देना। नित्यमाला जपूं तेरी, मेरे दोष बुला देना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। नहीं नाता बुलाना मुझे, ईशा जग में न खेला हूँ। नहीं नाता बुलाना मुझे, ईशा जग में न खेला हूँ, ईशा जग में न खेला हूँ, ईशा जग में न खेला हूँ। तेरे द्वारा कभी कार्य हूँ, नहीं जीव से बुला देना। तेरे द्वारा कभी कार्य हूँ, नहीं जीव से बुला देना। जया गुरुदेवा, जया गुरुदेवा, गुरुदेवा शिला गुरुदेवा। जया जया गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जया जया गुरुदेव। जया जया प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जया जया प्रभुपाद। जया जया प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जया जया प्रभुपाद। Agora vamos cantar Bodosuke Kabogai. Bodosuke Kabogai, Bodosuke Kabogai, Bodosuke Kabogai. Surabe kunjete name hata kuleche, Surabe kunjete name hata kuleche. Bodosuke Kabogai, Bodosuke Kabogai, Bodosuke Kabogai, Bodosuke Kabogai. Surabi kunjete name hata kuleche, Surabi kunjete name hata kuleche. Kodanitai, 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 Kodanitai. Bodo moja katatai, Bodo moja katatai, Bodo moja katatai, Bodo moja katatai. Shadamole sudanamase, hatete vikai. Shadamole sudanamase, hatete vikai. Data bhakta vrindavasi, Jata bhakta vrindavasi, Jata bhakta vrindavasi, Jata bhakta vrindavasi. Adhikari dekhi nama beche darukasi, Adhikari dekhi nama beche darukasi. Yaji nama kimbe bhai, Yaji nama kimbe bhai, Yaji nama kimbe bhai, Yaji nama kimbe bhai. Amar sange chalo mahajane kach jai, Amar sange chalo mahajane kach jai.
Tume Kimbe Krishna Nam, Tume Kimbe Krishna Nam, Tume Kimbe Krishna Nam, Tume Kimbe Krishna Nam, Dasturi Loibe Yame Purnaha Bekam, Dasturi Loibe Mami Purnaha Bekam, Bododoya Nityananda, Borodoya Nityananda, Borodoya Nityananda, Borodoya Nityananda, Shadamata Loidena Paramayananda, Shadamata Loidena Paramayananda. एक बार देखे चाक से जाओ, एक बार देखे चाक से जाओ, एक बार देखे चाक से जाओ, एक बार देखे चाक से जाओ. Gora bole nitai dena sakala sambha. O gora bole nitai dena sakala sambha. Dena shuddha Krishna shiksha. Dena shuddha Krishna shiksha. Dena shuddha Krishna shiksha. Dena shuddha Krishna shiksha. Jatidana vidya bolo na kore apeksha. Jatidana vidya bolo na kore apeksha. Yamani chade maya jao, Yamani chade maya jao, Yamani chade maya jao, Yamani chade maya jao. Grihe tako vani tako natake janja. O grihe tako vani tako natake janja. Aranai ko kali boy, Aranai ko kali boy, Aranai ko kali boy, Aranai ko kali boy. Achandali dena nama, Nitai doya moy. Achandali dena nama, Nitai doya moy. Bhakti vinoda daki koi, Bhakti vinoda daki koi, Bhakti vinoda daki koi, Bhakti vinoda daki koi. Nitai chanda charana vina, Arana Shrai. Nitai chanda charana vina, Arana Shrai. Bodo duke, Bodo suke kabogai, Bodo suke kabogai, Bodo suke kabogai, Bodo suke kabogai. Surabi kunjete name, Hata chuleche. Surabi kunjete name, Hata kuleche. Kodanitai, 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 Kodanitai. Bodo suke kabogai, Bodo suke kabogai, Bodo suke kabogai, Bodo suke kabogai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bodo suke kabogai, Bodo suke kabogai, Bodo suke kabogai, Bodo suke kabogai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Nitai Jaya Gaur, Jaya Nitai Jaya Gaur, Jaya Nitai Jaya Gaur, Jaya Nitai Jaya Gaur, Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Agora vamos cantar. Namakirtan. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadaya. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadaya. Shyama Sundar Kanhayala, Girivaradhari Nanda Dula. Shyama Sundar Kanhayala, Girivaradhari Nanda Dula. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadaya. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadaya. Achyuta Keshava Shridhara Madhava, Gopala Govinda Hari. Achyuta Keshava Shridhara Madhava, Gopala Govinda Hari. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadaya. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadaya. Jamuna Pulinam Vanshi Bajari, Natavara Veshadari. Jamuna Pulina Me Vanshiba, Javinatavara Veshadari. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadaya. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Dinadaya. Keshava Madhava Dinadaya, Keshava Madhava Dinadaya. O Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe,
Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Satchidananda, Gaura Hari, Satchidananda, Jaya Gaura Hari, Jaya Satchidananda, Jaya Gaura Hari, Satchidananda, Jaya Gaura Hari, Jaya Satchidananda, Jaya Gaura Hari, Satchidananda, Jaya Gaura Hari. Jai Srila Gurudev Patitapavana Ki Jai, Srila Prabhupada Patitapavana Ki Jai, Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale, Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha, Shri Chaitanya Manobhista Stapitam Jena Bhutale, Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bhaktya Vihina Aparada Lakshai Shiptas Chakamadita Rangamadhi, Kripa Maitvam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanaravindam, Vrinde Namaste Charanaravindam, Vrinde Namaste Charanaravindam, Vrinde Namaste Charanaravindam, Vrinde Namaste Charanaravindam. Bhajami Radham Aravinda Netram, Smarami Radham Madhurasmitasyam, Vadami Radham Karuna Varajam, Tato Mamanyasti Gati Nakapi. Jai Shri Radhe. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do... Peraí, deixa eu fazer uma coisinha aqui, para ver se ele fica mais amplo. Manashiksha. Shri Manashiksha, que é a obra sem paralelos de Srila Rupa Goswami Pad, perdão, de Srila Raghunath Das Goswami Pad, que, como um dos principais discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, tem uma especialidade juntamente com Rupa Goswami Pad e Sanatana Goswami Pad. Deixa eu só colocar aqui
onde nós estávamos no último encontro. Deixa eu ver aqui. Nós já vimos a introdução, o prefácio, aliás. Nós vimos o prefácio e a introdução. Deixa eu ver se a gente viu o prefácio também, só para... Só um minutinho, atenção. Nós vimos o prefácio, sim. E a introdução também. Tá tendo... E aí, Ishvara de muito barulho aí? Não, dá pra escutar normal. Dá pra escutar normal, tá? Isso. Então estou passando pelas fotos dos acharyas agora, tranquilamente aqui. Tô chegando lá, peraí, que eu tenho um PDF aqui. Eu não tenho um livro físico. Eu até tenho um livro físico, mas eu tenho que pegar em outro lugar. Em breve eu acho que eu vou poder. Então assim, Srila Raghunath Das Goswami começa o primeiro verso do Manashik, está dizendo: Shri Shri Gandharva Giridharabhyan Namaha. Então ele presta reverências a Radha Krishna e a Giriraj Maharaj. Você deve se lembrar daquele passatempo em que Raghunath Das Goswami ele finalmente conseguiu o darshan de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Depois de ter obtido a misericórdia de Nityananda Prabhu, ele fez aquele festival do arroz e ele distribuiu muita prachada para todos os Vaishnavas. E Nityananda Prabhu estava comandando aquela grande festa, e naquele momento Nityananda Prabhu deu a misericórdia para que Srila Raghunath Das Goswami finalmente tivesse o darshan de Chaitanya Mahaprabhu. E quando Srila Raghunath Das Goswami finalmente teve o darshan de Chaitanya Mahaprabhu, tanto ele quanto o Mahaprabhu ficaram completamente tomados de êxtase. E Srila Raghunath Das Goswami, com a atitude dele de renúncia perfeita e de uma prática de sadhana tão assim intensa, ele satisfez muito o coração de Mahaprabhu. Então Mahaprabhu deu para ele 2 presentes. Ele deu uma Gunjamala e uma Govardhana Shila. Ele deu uma Gunjamala que era assim, que é um colarzinho feito com umas pontinhas branquinhas, e ele também deu para Raghunath Das Goswami uma Govardhana Shila. E aí Raghunath Das Goswami ficou completamente assim emocionado, né, de estar recebendo aquelas duas deidades que o próprio Mahaprabhu adorava. Mahaprabhu tinha recebido como presente aquela Gunjamala de um grande Vaishnava, e ele sempre também viajava com a sua Govardhana Shila. Mas ele ficou tão satisfeito com a devoção de Raghunath Das Goswami que ele deu aqueles 2 presentes tão especiais, aqueles 2 bens transcendentais tão especiais para ele, para as mãozinhas de Raghunath Das Goswami. E aí Raghunath Das Goswami, pela misericórdia de Mahaprabhu, ele, depois que já tinha recebido os presentes e também tinha aprendido com o próprio Mahaprabhu a como adorar aquelas 2 formas de deidade, na verdade, ele se deu conta de que a Gunjamala, aquele colarzinho, era a própria manifestação de Srimati Radhika, e a Shila de Govardhana era a própria manifestação de Krishna, né? Então ele ficou profundamente agradecido, e por isso Raghunath Das Goswami tem uma devoção muito especial por Giriraj Maharaj. E como eu estava falando para vocês antes, eu estava explicando para vocês como 3 dos 6 Goswamis têm uma característica especial. Eu gostaria de saber se algum de vocês que está assistindo se lembra qual é a característica especial de Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad e Srila Raghunath Das Goswami. Você sabe?
Alguém sabe? Alguém que está na plateia virtual? O silêncio está praticamente... Está quase mortal o silêncio que eu estou ouvindo do lado de cá. Alguém respondeu? Ishvapuriji? Até agora aqui não. Mas tem aquele verso no livro de canções de Siddhara Maharaj que ele fala sobre isso, né? O que ele fala? Deixa eu achar aqui. Aquele Siguru Vandana, né? Sim. Que aí ele fala que... Deixa eu ver aqui. É que ele me levou até Swarupa, que recebeu a ordem de distribuir da taça, e em seguida foi levado até Sri Sanata Goswami, que ajusta a nossa relação em posição Araganuga Bhakti. Que é isso? Sim, esse Guru Vandana está no setor de pranamas do... Ah, tá. Nama Shrestam Manum. É esse que você quer dizer? Isso. Shri Guru Vandana. Se vocês quiserem seguir, vocês que estão assistindo, na página 6 do Gita Gurti em português. Nama Shrestam Manum Api Satiputram Atraswarupam Rupam Tasya Grajam Uru Purim Maturim Goshtavatim Radakundam Girivaram Maho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shigurum Tam Natosmi. Aqui, justamente. Isso aqui é uma parte da resposta à minha pergunta. Esse verso vai responder, só um minuto. Quem falou aqui? Isso, o menino aqui pegou. O meu Prabhuzinho lá do Sul. Mas assim, antes de eu dizer o que o Prabhuzinho lá do Sul falou, eu vou ler o verso de novo, vou ler a tradução do verso. Que é uma tradução do livro muito doce de Shri Raghunath Goswami chamado Shri Mukta Charita. Ele diz assim: eu tenho uma dívida eterna para com Shri Gurudeva, porque ele tem me possibilitado tantas coisas. Ele me dá o santo nome, que contém a forma mais elevada de pensamento, aspiração e ideal, o santo nome. E ele me concede o serviço àquele grande Salvador, o filho de Manchati, Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é como uma montanha dourada indicando o caminho para Krishna Lila. Shri Gurudeva me trouxe até a Swarupa Damodara, que é a própria Lalita Devi, a amiga mais próxima de Shrimati Radhika. Então, Swarupa Damodara é o Shiksha Guru de Raghunath Das Goswami. Depois ele me levou até Shri Rupa, que recebeu a ordem de distribuir Rasa Tattva. E em seguida fui levado até Shri Sanata Goswami, que ajusta a nossa posição em relação a Raganuga Bhakti. Gurudeva me levou até Mathura Mandala, onde acontecem os passatempos de Radha Govinda, onde as florestas, colinas e cada trepadeira, arbusto e grão de areia são Udipana, estímulos que me ajudam a lembrar de Radha e Govinda. E ele me deu Radha Kunda e Giriraj Govardhana. E Aho, viva, me deu a certeza de tudo isso. Por isso, inclino minha cabeça com profundo respeito a seus pés de lótus. Essa é uma tradução do nosso querido Srila Bhakti Siddhara Goswami Maharaj. Então, aqui, indiretamente, Raghunath Das Goswami está demonstrando porque ele, Rupa Goswami e Sanata Goswami são tão especiais. Porque Mahaprabhu, ele confere uma Shakti especial para diferentes seguidores seus. Né? Por exemplo, a Advaita Acharya, ele conferiu a Shakti do chamado. Né? Ele inspirou no coração de Advaita Acharya para que Advaita Acharya representasse essa Shakti pela qual ele foi chamado, ele foi convocado assim às pressas para aparecer como o Prema Yuga Avatar, né? Para Haridas Thakur ele deu a Shakti de Harinama Mahima,
a Shakti do conhecimento profundo, vivenciado das glórias do cantado Santo Nome, não Acharya Haridas Thakur. Mas para Srila Rupa Goswami, ele deu a Shakti especial de Abhideya Tattva. Então, assim, um pouquinho antes desse pranam que o Prabhu localizou para a gente, nós temos o pranam que está relacionado a Srila Rupa Goswami Pad. Deixa eu ver aqui. Que é esse aqui. Divya Vindarya Kalpa Drumada Shrimad Ratnagra Simhasanasto Shishi Radha Shila Govinda Devo Prestare Bisevamanu Smarami. Medito em Shishi Radha Govinda Devo, que estão sentados debaixo de uma Kalpa Vriksha, numa refulgente Simhasana cravejada de joias, na supremamente bela, na belíssima terra de Vrindavana, onde eles, Radha Krishna, são sempre servidos por suas queridas Sakhis, lideradas por Lalita e Vishakha. Né? Então aqui indiretamente é mencionado o Abhideya Acharya, que é Srila Rupa Goswami, que compôs o Bhakti Rasamrita Sindhu, né? Que é o texto sagrado que apresenta de forma categórica as verdades, as glórias do processo de Bhakti, né? Abhideya Tattva. E antes desse pranam temos o pranam que está relacionado a Srila Sanatana Goswami, que é o Sambandha de Deva Pranam. Jayatam Surato Pangor Mamamanda Matirgati Matsavasa Padambojo Radha Madana Mohana. Todas as glórias aos todo misericordiosos Shri Radha Madan Mohan. Embora eu seja imperfeito, tolo e destituído de inteligência, seus pés de lótus são o meu refúgio e tudo para mim. Então, Srila Sanatana Goswami, a literatura que ele manifesta nesse mundo, claro que ela focaliza também Abhideya e Prayojana, mas ela está, pela Shakti que Sanatana Goswami recebe de Chaitanya Prabhu, ele focaliza especialmente o Sambandha Gyan, Sambandha Tattva, ou a verdade sobre o nosso relacionamento eterno com Krishna, o nosso relacionamento eterno com outra diva, o nosso relacionamento com Maya, e o relacionamento de Krishna com Maya, o relacionamento de Maya com Maya e assim por diante. Né? Então, ele é o Acharya que nos disponibiliza a misericórdia de Mahaprabhu para nos ensinar Sambandha Tattva. E da mesma forma, Shriman Rasa Rasa Arambi Vanshivata Tatasita Karshan Venu Sonai Gopir Gopinata Shristunaha. Aqui, Shri Gopinath. Aqui nós estamos falando da deidade de Prayojana, né? Assim como Govinda Deva é a deidade de Rupa Goswami, a deidade de Abhideya, e Radha Madan Mohan é a deidade de Sambandha, a deidade de Srila Sanatana Goswami Pad. Shri Gopinatha de Radha Gopinath é a deidade adorável de Shri Raghunath Das Goswami. Esse Shri Gopinatha é aquele que originou a doçura transcendental da dança da raça. Ele está sempre debaixo de uma árvore Vanshivata, e ali ele atrai as gopis com o som de sua flauta. Dessa maneira, ele concede todos os auspícios sobre mim. Né? Então, assim, é isso que está acontecendo conosco no encontro de hoje, porque nós estamos obtendo os auspícios de Srila Raghunatha Dasa Goswami, que pode nos dar Prayojana Tattva. Então, deixa eu ver aqui onde nós paramos. Nós estamos lendo os comentários de Srila Bhaktivinoda Thakur e de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj sobre os comentários de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, assim, nós, se eu não me engano, se vocês se lembrarem, me corrijam, se eu não me engano, nós estamos vendo o quinto elemento mencionado no primeiro verso, que são aqueles elementos, né, que Raghunatha Das Goswami diz, deixa eu ver, 6, 7, 8, 8, são 8 elementos, ou são 8
vamos dizer assim, entidades, se é que a gente pode dizer isso, pelas quais nós devemos desenvolver apego espiritual profundo, né? E o nono elemento mencionado por Raghunath Das Goswami é Dambam Hitva, ou seja, a importância de abandonarmos o orgulho. Porque se nós somos orgulhosos, a nossa devoção é dúbia. Dúbia, será que eu estou usando a palavra certa? Eu quero dizer assim, se nós temos orgulho no coração, se nós não conseguimos nos libertar do orgulho, então o nosso coração não vai ser um altar perfeito, um jardim perfeito para os passatempos de Radha Krishna e de Gauranga Mahaprabhu acontecerem, não vai ser um assento perfeito para o nosso Gurudeva sentar e nos dar Harikatha, né? Porque o orgulho é a atitude justamente contrária à atitude do verdadeiro Bhakta, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e Srila Raghunath Das Goswami ele vai falar em vários versos sobre esse mesmo assunto, sobre essa questão de nós sermos presunçosos, de nós sermos orgulhosos, né? Porque nós estamos vida após vida cultivando esse orgulho ligado ao nosso corpo, aqueles outros elementos que se expandem no nosso corpo, que são os nossos familiares, né? Os familiares que antecedem, que são nossos pais, os familiares que vêm depois da gente, que são a família que nós formamos, e a família que nossos filhos formam, e por extensão da mesma ideia, a dinastia que gira em torno da nossa pessoa. Então esse orgulho ele vem corroendo, ele vem, como diz Raghunath Das Goswami, ele vem esturricando a diva, a alma, que está ali, coitada, presa no coração, de trás das barras da energia ilusória e do controle dos modos da natureza. E então esse orgulho é esse elemento, é esse anatta que faz com que a gente pense que é alguma coisa quando não é nada, que sabe alguma coisa quando não sabe nada, que tem alguma devoção quando não tem devoção nenhuma, né? E esse orgulho é justamente o contrário, é a atitude justamente contrária à atitude das gopis, das Braja Gopis, né? Porque as Braja Gopis, elas demonstram em todas as circunstâncias, eternamente elas são exemplos da demonstração do respeito e da admiração do outro, né? Como no Gopi Gita. Gopi Gita o que você encontra no Gopi Gita? As gopis fazendo belíssimas glorificações de outros habitantes de Vrindavana, como o veado e a corça, as árvores, praticamente todos os seres transcendentais que são servos eternos de Krishna em Goloka Vrindavana, para eles as gopis oferecem louvores e demonstram sua admiração, né? Então assim, esse orgulho o orgulho quando ele se torna espesso, ou seja, quando o orgulho de um indivíduo contamina outros indivíduos numa sanga espiritual, então esse orgulho espesso, que é o orgulho coletivo, ele pode destruir a sanga. É como Srila Prabhupada dizia assim, não há nada que possa destruir a sanga de fora, ou não há nada externo que possa destruir a sanga. Apenas algo interno pode destruir a sanga. É justamente o orgulho de alguém, ou de uma pessoa, ou de algumas pessoas pensarem que sabem mais do que Gurudeva, né? Ou de pensarem, eu sou um devoto de Krishna, eu sou uma devota de Krishna. Então esse é o maior engodo, a maior enganação. Porque na verdade, a atitude dos verdadeiros devotos é que eu não sou devoto. O Mahaprabhu mesmo diz no Chaitanya Charitamrita, tem um verso famoso que ele diz que ele não tem nem uma gotinha de devoção a Radha Krishna, né? Então imaginem só, o Mahaprabhu está falando isso inteiramente para o nosso benefício, mas também para ser, assim como um exemplo perfeito de um Vaishnava, porque Mahaprabhu é um Vaishnava,
a lila dele é como a lila de um Vaishnava, né? Ou assim, retrata a vida perfeita de um Vaishnava puro. Então, assim, por que eu estou falando tanto do orgulho mesmo? Como é que começou isso aqui? Não me lembro agora como é que começou. Não me lembro. Quem se lembra? Você se lembra? Eu estou falando tanto do orgulho. Se lembra aí, Sharpone? Sim, porque... Claro, porque é o nono elemento do verso, não é? Que está aqui, ó, o nono elemento do verso. Que é Damban Hitwa. Ou seja, existem 8 elementos no verso que nós devemos, pelos quais nós devemos desenvolver um apego profundo, e existe um elemento do verso que a gente deve, aos poucos, aprender, né, que a gente deve praticar, deixar de lado, né? Nós vamos chegar nele daqui a pouco, de novo. Então vamos lá. Então, se eu estiver lendo alguma coisa repetidamente, por favor, me corrijam. Porque pelo que eu me lembro, a gente estava lendo sobre Busuragana, sobre os Brahmanas. No último encontro, a gente leu sobre os Sujana, os Vaishnavas. E também lemos sobre os residentes de Braja. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele faz uma comparação muito interessante. Primeiro, ele diz que os Gostalaim, os residentes de Braja, são o Tama Bhagavats, que praticam o seu sadhana, como se diz? Eles moram em Braja tanto fisicamente quanto mentalmente e prestam serviço amoroso a Shri Radha Krishna Yugal. Sem a misericórdia desses Vaishnavas, desses que são os verdadeiros Brajavasis, ninguém pode adentrar Raganuga Bhakti. Por isso, devemos abandonar o orgulho, novamente, Srila Bhaktivinoda Thakur falando, pelo qual pensamos, eu sou um devoto virtuoso do Senhor e conheço plenamente todas as verdades devocionais, e não sou inferior aos habitantes de Vraja sob aspecto nenhum. Pelo contrário, nós devemos ter muito amor por esses grandes Mahabhagavats. E, na verdade, Srila Bhaktivinoda Thakur está querendo dizer que nós estamos, sim, numa posição inferior a dos habitantes de Braja, né? Porque nós somos Bada Diva, pelo menos, desculpa, estou falando por mim, somos Bada Diva. Tenho esse coração cheio de luxúria, de raiva, de cobiça, meu coração é a morada de todas as ofensas, né? Meu coração é fraco, eu tenho conceitos errados sobre a minha identidade espiritual, sobre a identidade de Bhakti, sobre a identidade de Krishna. Assim, meu coração é um verdadeiro vulcão de coisas equivocadas, né? Então, assim, mas se eu tenho, como Srila Bhaktivinoda Thakur diz assim, apesar de tudo isso, eu ainda tenho a coragem de me orgulhar e de achar que eu sou um devoto virtuoso do Senhor. Olha só, que balela, né? Isso é uma coisa muito feinha, mas acontece nas melhores famílias, nas melhores sangas Vaishnavas. E assim, por isso que é importante a gente estar sempre sob a orientação de um Vaishnava superior. Porque se você está diante de um Shuddha Bhakta, de um sadhu autêntico, aí você começa a observar coisas tais como a humildade genuína desse Vaishnava. Outra coisa que você observa é que ele é capaz de tolerar qualquer coisa para fazer o seva dele, né? Como a gente teve recentemente a oportunidade de estar diante de Shripad Bhan Maharaj e ver, assim, como ele é uma pessoa sempre tranquila, né? Como Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Que assim, a mente de um Vaishnava de verdade, ele é um Sthita Pragya, né? Como Krishna diz no segundo capítulo da Gita, a mente desse Sthita Pragya é comparada ao oceano, né? Você imagina assim, o Oceano Atlântico recebe a água de milhares de rios, né? E o rio Amazonas, por exemplo, segundo dizem,
tem aquele fenômeno da pororoca, quando ele entra, quando ele invade o Oceano Atlântico, aquilo ali provoca, ali naquela área ali da invasão do Oceano Atlântico, provoca uma alteração de cor e assim ondas enormes, né? É o chamada pororoca. Mas de qualquer maneira, ainda assim, o Oceano Atlântico acaba absorvendo aquela força, porque acho que o Rio Amazonas é o rio mais caudaloso do mundo, né? Que tem mais volume de água do mundo. Ele pode não ser o mais extenso, mas é o que tem mais volume de água. Então, apesar de todo esse volume de água que entra pelo oceano adentro, mesmo assim, o oceano, em questão de poucos quilômetros, 4 quilômetros, né? Ele mantém o seu equilíbrio. Então, essa é a mente de um Vaishnava, né? Pode estar acontecendo o pior dos acidentes, a pior das calamidades, que ele está equânime, cantando o santo nome, com a sua fé perfeita de que Krishna há de protegê-lo e de mantê-lo, né? E de que Krishna é o seu verdadeiro amigo. Então, depois, continuemos aqui. E depois, o quarto elemento são os Vaishnavas, que no verso são chamados de Sujana. Eles são devotos que pertencem às 4 Sampradayas Vaishnavas, ou suas ramificações, mas não vivem ou não moram em Vraja no sentido verdadeiro. Isso significa que mesmo que eles passem a residir fisicamente em Vraja, eles não servem a Shri Radha Krishna Yugal com apego espontâneo no humor característico de Vraja. Ninguém deve desconsiderá-los, mas sim ter uma atitude respeitosa com relação a eles. Eles são devotos intermediários, assim como os Gosthalain são devotos, como se diz, tem os devotos, tem os Uttama Adhikari, como é que chama? Os devotos superiores, né? Os devotos puros. Os Madhyama Adhikari são os intermediários. E aí, Bhusuragana, os Brahmanas que seguem Daiva Varnashram, o sistema védico do dever social relacionado ao avanço na vida devocional e que são mestres do modo Vaishnava de vida, são conhecidos como Bhusuras. Eles são os senhores da terra. Eles são devotos inferiores, eles são Kanista Bhagavatas. Mas devemos mostrar afeição por eles, nós devemos ter afeição por eles também. Aí, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele dá evidência disso, citando o Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 64, verso 41, com relação à história do rei Nriga, em que o Senhor Supremo, Shri Krishna, diz o seguinte aos moradores, aos Dwarkavasis, aos residentes de Dwarka. Espera aí, só um minuto. Sim, Uttama Adhikari. Adhikari significa aquele que tem adhikara, né? Aquele que tem a competência ou a qualificação para estar numa posição. E Bhagavat, às vezes você usa Uttama Bhagavat, porque Bhagavat é um dos nomes que se dá ao devoto, né? Você tem 2 tipos de Bhagavat sempre, né? Gurudeva sempre fala sobre isso, né? 2 tipos de Bhagavat. A pessoa Bhagavat, que é o Vaishnava, sendo Kanista, Madhyama ou Uttama Bhagavat, e o Grantha Bhagavat, o livro Bhagavat. Então, Bhagavat é outra maneira de se referir àquele que tem este ou aquele adhikari, né? O adhikara. Adhikara é o que você tem. E você é o adhikari. É aquele que tem o adhikara. Então, por isso, você pode ser chamado de Uttama Adhikari, Madhyama Adhikari e Kanista Adhikari. Então, tem esse verso que Krishna demonstra a importância de respeitarmos, de termos afeição mesmo pelos brahmanas, ou seja, pelos aqueles que Rupa Goswami chama de
Prakrita Bhaktas, né? Que são os devotos materialistas. Você consegue ler inglês? Não. Os Prakrita Bhaktas. Os Prakrita Bhaktas, eles, por um lado, eles estão numa situação um pouco complicada, né? Porque eles só têm praticamente, a gente pode dizer que eles têm duas qualidades, né? Como no Upadeshamrita a gente estuda isso, né? E também no Srimad Bhagavatam a gente estuda como o devoto materialista, o que às vezes chama de devoto neófito, ele tem uma fé débil em Krishna, que se manifesta, na verdade, na devoção que ele tem por Thakurji, né? Mas ele tem um problema seríssimo. Apesar dele só ter essa qualidade, né, da fé, de uma fé genuína, apesar de ser uma fé meio fraquinha, é uma fé que já tem já tem uma certa genuinidade, na forma de Krishna no altar. Mas ele não tem respeito pelos Vaishnavas. Ele não sabe servir um Vaishnava, não sabe respeitar um Vaishnava. Essa é uma definição genérica do Kanista Adhikari, né? Então, o Kanista Adhikari, ele é dependente da misericórdia do Madhyama Adhikari e do Uttama Adhikari. Tanto que a descrição do Madhyama Adhikari, das quatro características do Madhyama Adhikari, diz que ele é Prema, Maitri, Kripa, Upeksha, né? Ele tem já um primeiro vislumbre de Prema por Krishna, né? Pelos Vaishnavas, né? Então, Prema, Maitri, ele tem amizade com aqueles que estão no seu mesmo nível de Bhakti, e ele também tem um outro tipo de amizade em relação aos devotos superiores, aos Uttamadhikaris, né? Porque ele entende que esses devotos superiores, pela amizade que eles têm por mim, que eu vou chegar à posição de Uttamadhikari, e eles também têm amizade pelos devotos inferiores, no sentido de que eles não fazem nada para que um devoto inferior chegue a uma posição inferior ainda. Não sei se deu para entender. Bom, mas o Madhyama Adhikari, ele se comporta de maneira que quando ele está diante de um Kanista Adhikari, o Kanista Adhikari nunca se sente minimizado, né? Então isso é um Madhyama Adhikari. Na verdade, o Kanista Adhikari, quando está na companhia de um Madhyama Adhikari, ele se sente inspirado, porque ele vê, esse Prabhu, esta Didi, né, que é Madhyama Adhikari, tem tanta afeição por mim, estão sempre me ensinando as coisas com tanto carinho, né? E ele tolera, às vezes eu faço umas coisas malucas, ele tolera, né? Então essa é a amizade que o Madhyama Adhikari oferece para o Kanista Adhikari. E ele também é Prema, Maitri, Kripa, ele tem misericórdia dos inocentes, né? Dos ignorantes, inclusive dos Kanista Adhikaris também, e por isso ele prega sem parar, né? A característica básica do Madhyama Adhikari é que ele é o pregador, né? E finalmente ele faz Prema, Maitri, Kripa, Upeksha. Ele faz Upeksha, ele evita os impersonalistas, os Vishai e os materialistas, né? Porque ele sabe, em primeiro lugar, ele sabe que essa é a ordem de Mahaprabhu, né? Então ele quer seguir a ordem de Mahaprabhu, ele quer seguir a ordem de Rupa Goswami Pada, de Sanatana Goswami Pada. Mas ele também sabe que a fé dele não é forte o suficiente para ele transformar Mayavadis em Vaishnavas, né? Então ele toma muito cuidado para que ele, em vez de se conviver com essas pessoas e perder a sua fé, em vez disso, ele toma muito cuidado de estar sempre sob o abrigo de um Uttama Bhagavad, né? Então ele evita essas situações, né, que são desfavoráveis a Bhagavad. Mas, como o Krishna está dizendo aqui, para os seus parentes em Dwarka, em relação ao Kanista Adhikari, meus queridos parentes, não tenham malícia em relação aos brahmanas que são pecadores e ofensores.
mesmo que eles espanquem vocês ou amaldiçoem vocês, vocês devem sempre prestar-lhes reverências. Por isso, não mantenham uma atitude de desprezo ou de respeito a essas pessoas. Então aqui existe toda uma circunstância pela qual Krishna está dando essa orientação aos habitantes de Dwarka. Porque quem se lembra da história do rei Nriga? Se lembra, Ishwarapuri? Alguém gostaria de contar a história do rei Nriga? Não estou lembrando. Está no 10º canto do Srimad Bhagavatam, uma história muito importante. Espera aí que vai cair a ligação que o Mukunda está ligando, tá? Espera aí, tá? Aí depois você liga de novo, tá? Vai ficar em só um segundo. Radhe Radhe Mukunda Dat Prabhu Ki Joy. Pranam. Olha só, eu tô no meio do Hridaya Mandir ao vivo. É alguma coisa muito importante? Oi, está me ouvindo? Tô te ouvindo. É que eu tô no meio de uma transmissão no Hridaya Mandira. Você está sendo ouvido por vários devotos em todo o Brasil. Todos os devotos gostam muito de você. Tá falhando? Não, você não está conseguindo me ouvir, né? Tô ouvindo. É que eu tô no meio de uma programação virtual ao vivo. Ah, tá. Então depois eu tenho que falar com você sobre o Radha Krishna Ganodesha Deepika. Isso. Tá bom. Então depois, Mas quando você estiver disponível, me manda um e-mail pelo Gmail para eu conversar contigo. Tá, que hoje, acho que terminando aqui eu vou sair, que eu não tô no lugar onde eu tô hospedado. Aí eu vou terminar às 9 e vou sair batido, tá? Mas eu já entendi que você quer conversar comigo. Okay. Que eu tô no... Mas eu te escrevo a respeito disso, tá bom? A gente se fala em breve, tá bom? Radhe Radhe. Pranam. Ok, Haribo. Haribo. Deixa eu voltar aqui no Hridaya Mandir só um minuto. Então esse Prabhuzinho, ele vale ouro, tá? Toda vez que ele liga, tem que dar uma atenção a ele, né? Então, a gente estava onde mesmo? Ah, na história do rei Nriga. Alguém sabe a história do rei Nriga? É que eu não me lembro muito do detalhe. Talvez o Madan Gopal possa ajudar. Mas a história do rei Nriga, assim, bem resumidamente, é a história de um rei que deu um presente a alguém. Não me lembro se foi uma vaquinha. Mas deu um presente para um Brahmana, se eu não me engano também. A minha memória tá bem fraquinha. Mas enfim, depois que ele tinha dado aquele presente, você lembra dessa história? Já ouviu? Depois que ele tinha dado esse presente, ele por algum motivo ele resolveu recuperar o presente, pegar de volta o presente, né? E por isso ele foi amaldiçoado a nascer como uma lagartixa. Essa é a história. Não sei se era lizard, é lagartixa, né? Mas enfim, é o pouco que eu sei da história, e é nesse contexto que Krishna está conversando com os seus companheiros, os habitantes de Dwarka, seus parentes em Dwarka, né? Porque pelo pouco que eu me lembro também, eu podia até pedir, eu gostaria de pedir para alguém de vocês pesquisar em todos os capítulos do livro de Krishna, qual é essa história do Maharaj Nriga, e depois a gente pode, num outro encontro, fazer um smarana, praticar a memória dessa lila com mais procedência. Mas enfim, a instrução é essa, né? O ensinamento é esse, que a gente tem que abandonar completamente essa malícia, né? Ou essa atitude mental pela qual a gente de alguma maneira se considera superior a alguém, né? Porque se você se considera superior a alguém, você vai andar na rua e vai olhar, olha os pecadores, olha os ofensores, né? Mas na verdade a gente não deve, como o Gurudeva fala tantas repetidas vezes no Harmonia e nos seus katais, nós não somos controladores e nós não temos poder de purificar as pessoas dos seus pecados. Apenas Guru tem esse poder. Krishna e Guru têm esse poder, e o Vaishnava puro, né?
Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa atitude mental. Então, e falando em atitude mental, agora nós vamos para o 6º elemento mencionado por Raghunath Goswami, pelo qual nós devemos ter profundo apego, a gente cultivar profundo apego, né? Que é só mantra, os nossos Diksha mantras. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur diz assim, que o nosso mantra pessoal, ou mantra recebido do mestre espiritual, é conhecido como só mantra. Ele é só nosso, só mantra. Devemos cantar o rei, o nome dele é Nriga, Nrga, Nriga, tá? Então, aí continuando aqui, devemos cantar este mantra regularmente com amor especial, segundo o método ensinado pelo Guru. Então, quando você recebe os seus Diksha mantras, inclusive há uma proibição de gravarem as instruções dadas, né? Ninguém pode gravar, filmar, porque é um momento muito íntimo entre o Guru e o discípulo. Aparentemente, a gente às vezes passa por situações de devotos sendo iniciados em circunstâncias aparentemente não muito íntimas, né? Mas na verdade o elo que está sendo estabelecido entre o Guru e o discípulo, através da transmissão dos Diksha mantras, ele é o mais íntimo que existe, né? Ele é a perfeição da intimidade, porque você recebendo esse Diksha mantra, o que acontece? O Gurudeva ali, ele planta a semente daquela plantinha, da trepadeirinha de Bhakti, Bhakti Lata Bija. E quando ele planta essa semente, a partir daí, desperta de fato o seu potencial para que a trepadeirinha da sua própria devoção vá galgando níveis cada vez mais altos de devoção, de fé, até que você finalmente alcança Goloka Vrindavana e toca nos pés de lótus de Radha Krishna, sendo orientado por Guru e Goranga, né? Sempre. Então assim, é muito especial que nós tenhamos, que nós cantemos esses mantras, que nós pratiquemos cantá-los com o humor que nos foi transmitido pelo nosso Gurudeva no momento da iniciação, né? Aí depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Aí o 7º elemento, não menos importante que os outros, na verdade é um elemento essencialíssimo, que é Shri Harinam. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur diz, Shri Hari, Shri Krishna, Govinda, Gopinath, Radha Kanta, e assim por diante são Mukhyanam, né? São os nomes principais do Senhor Supremo. Ao passo que Patita Pavana, Paramatma, Brahma e assim por diante são Gonagnam, ou seus nomes secundários. Srila Bhaktivinoda Thakur também explica esse mesmo assunto no Java Dharma, com certeza, quando ele fala sobre Nama Tattva, e no seu comentário ao Shri Shikshastaka. Então, Srila Gurudeva, como Srila Bhaktivinoda Thakur, explicam que nós devemos focar nossa atenção em cantar Mukhyanam, os nomes principais de Krishna, porque esses nomes, cada um deles está ligado a uma lila específica de Krishna. Govinda, Gopinath, Radha Kanta, Radha Damodar, né? Jashodanandana, Gopijana Vallabha, né? Então, se a gente canta esses nomes principais de Krishna, à medida que a gente vai se purificando pelo próprio cantar do Nama, aí a gente pode finalmente ter a experiência de ingressar numa das lilas relacionadas a um desses nomes, né? Ao passo que os nomes Patita Pavana, Paramatma, Brahma são nomes considerados secundários, porque eles descrevem de repente uma qualidade, né? Como Krishna é Patita Pavana, Gurudeva é Patita Pavana, porque eles são os Pavanas, os salvadores dos patitas, dos caídos, né? Mas se você fica cantando Patita Pavana, Patita Pavana, Patita Pavana, Patita Pavana, Gurudeva diz aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur diz aqui, apenas os nomes principais devem ser cantados. Não que você não vai
a certas canções você vai falar Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghavarajaram Patita Pavana Sitaram. Mas se você é Rama Bhakta, que nome você vai cantar? Você vai cantar Ram, 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 Ram. Você não vai cantar Patita Pavana, Patita Pavana, Patita Pavana, Patita Pavana, né? E especialmente devemos cantar esse que é o principal de todos os nomes principais, que se chama Mahamantra. Este mantra, que consiste em 16 nomes, chama-se Mahamantra, é o Mahamantra para a salvação em Kali Yuga. Por isso devemos praticar japa e kirtan deste mantra com amor, com priti, né, que é a palavra-chave, uma das palavras-chave neste verso importantíssimo de Raghunatha Das Goswami é priti. Vamos confirmar aqui. Não sei se ele fala priti ou usa outra palavra. Agora estou confuso quanto ao meu dever. Aqui. Ele diz... Não, ele não usa priti, ele usa ratim apurvam atitaram. Guru goste gostala ishu sujane busura gane swamantri shinamni brajanava yuva dvanda sharane sadadambham hitakuru ratim apurvam atitaram ayeswantar bratas chatubri abhyate drita padha. Então aqui ele está falando de, vamos ver aqui nas palavra piriri Ratim, Apurvam Ratim, que é um apego espiritual sem precedentes, né? A gente deve agarrar Dritapada, a gente tem que agarrar os pés da nossa própria mente e orar para ela, por favor, prestar atenção e, abandonando o orgulho, o falso prestígio, o desejo de nome, fama e assim por diante, adotar, sem reservas, adotar essa atitude de apego espiritual sem precedentes, profundo ao Guru, todas as manifestações de Gurudeva, Shiksha Guru, Diksha Guru, a Brajadama, a Vrindavana, aos Bijavasis, aos Vaishnavas, aos Brahmanas, aos nossos Diksha Mantras e aos santos nomes. Nós vamos aqui, só um minutinho, deixa eu ver quem escreveu aqui, algum recadinho, atenção. A Didi achou a história do Rei Liga. Espera um pouquinho, então vamos ver se vai dar tempo para você contar a história, tá? Porque qualquer coisa, de repente você dá para você entrar no Hridaya Mandir, porque aí daqui a alguns minutos você conta a história, tá bom? Se você puder entrar no Hridaya Mandir, que a gente vai conhecer a história do Rei Liga. Ou vai se lembrar que todos nós já lemos, em algum momento nós já lemos essa história. Então vamos lá. Onde nós estávamos? No Diksha Mantra. Swamantra. E depois Shri Harinama. Deixa eu ver aqui o que é. Okidoki. Então vamos lá. E o oitavo elemento, Brajanava Yuva Dvanda Sharana. Dvanda são dois. É um casal, por isso é formado por dois, é claro, né? E eles são Brajanava Yuva, eles são os jovenzinhos, são aquele casalzinho eternamente jovem de Braja, Nava Yuva. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer Sharanagati. A gente tem que se render a esse casal, a esse divino e jovial casal de Braja. Agora vamos ver que Srila Bhaktivinoda Thakur fala sobre o divino casal de Braja, muito importante. E aí Srila Raghunatha Das Goswami vai, ao longo de todo o Manashiksha, ele vai repetir esse tema, né? Dizendo a gente se render ao divino casal de Braja e a todos aqueles que são íntimos do casal divino, né? E a gente tem que se lembrar sempre que alcançar Prema Bhakti, alcançar a devoção pura, é alcançar the pinnacle of devotion, como tem aquele livro de Gurudeva, alcançar o ápice da devoção, né? Nesse ápice da devoção, a gente
se aproxima de Radha Krishna e daqueles ou daquelas manjaris e sakis que são Nityasiddha Parikaris, né? Nityasiddha Parikaris de Srimati Radhika e Krishna, né? Então, assim, todo ser vivo tem esse direito. Basta que esse ser vivo, como o Sripad Brahmaharaj repetiu tantas vezes, que esse ser vivo acorde para a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Ficou parecendo pregação evangélica agora, né? Mas se o ser vivo na forma humana acordar para a misericórdia infinita de Mahaprabhu e estudar, aprofundar o conhecimento sobre esta verdade chamada Gura Tattva, então ele vai ser levado misericordiosamente pela mão, pelo próprio Mahaprabhu, pelo próprio Nityananda Prabhu, por Rupa Goswami Pada, Sanata Goswami Pada, aos pés de lótus do casal divino, né? Então aqui Srila Bhaktivinoda Thakur está dizendo, rendição significa refugiar-se completa e exclusivamente aos pés de lótus do casal divino eternamente jovial, Yugala Kishore, Shri Shri Radha Krishna. Em sua canção intitulada Shri Radha Nista, do Gitavali, Srila Thakura Bhaktivinoda afirma, Radhikara Dasiyadi Hoya Abhimana, Shigrai Milaitaba Gokula Kana. Muito importante. Essa canção aqui é muitíssimo importante, porque nela Radha Nista, Srila Bhaktivinoda Thakur fala uma coisa muito importante para todos nós. Vou até aqui ler o primeiro verso para vocês. Radha Nista, página 76. Ele fala assim: aquele que ornamentar o corpo com a poeira dos pés de lótus de Srimati Radhika facilmente obterá Giridhari. Parabenizo esta grande alma que se abriga aos pés de lótus de Srimati Radhika e lhe digo, muito bem, bravo, excelente. Essa é uma canção? Mas essa aqui não é a Shri Radha Nista de Srila Bhaktivinoda Thakur, desculpe. Essa aqui é a Radha Nista de Narottam Das Thakur. Deixa eu ver se a Radha Nista de Srila Bhaktivinoda Thakur está por perto. Que tem que estar aqui. Radha Nista de Srila Bhaktivinoda Thakur. Vamos ver se tem duas, né, Radha Nista. Se vocês acharem a página, me avisem. Shri Radha Nista. Eu vou sair para Devoto Santos. Oi? Eu vou sair do perfil do Hidranandia no Skype para a Chandra entrar. Mas ela pode entrar em conferência, não sabe fazer não? Então, eu tentei aqui, só que essa versão do Skype que eu tô, ela tá dando alguns problemas. Tá. Aí eu não tô conseguindo adicionar ela. Entendi. Então tá. Aí ela vai entrar rápido. Tá bom, obrigado. Bom, já. Radha Nista. Eu não tô achando a canção aqui, olha. Talvez vocês pudessem me ajudar. Shri Radha Nista. Eu jurava que eu conheço a canção de Srila Thakur Bhaktivinoda. Radha Krishna Boa. Será que era Radhika Charana Padma? Alguém pode me dar uma luz sobre isso? 75. Não é. Bem, porque é nessa canção que Srila Bhaktivinoda Thakur fala que ele não quer nem olhar para o rosto de alguém que adora Krishna, mas não adora Radha. Mas eu não estou conseguindo localizar no livro. Enfim, cadê aqui? Onde nós estávamos? Tá. Enquanto a Didi não entra, vamos ler aqui. Mas ele, no final da canção, ele diz Radhikara Dasiyadi Hoya Abhimana Shigrai Milataba Kokula Kana. No meio da canção, aliás, ele diz: se alguém se orgulha
de ser uma serva de Shrimati Radhika, rapidamente alcançará Brajendanandana de Gokula. Então, assim, esse é o orgulho que a gente pode ter, né? Você praticar consciência de Krishna, praticar sua bhakti de tal maneira que um dia vai se manifestar no seu coração Radha Dhasya, né? E aí você vai se orgulhar disso, não assim como algo que você vai ficar cantando e revelando aos 3 ventos, aos 4 ventos, né? É um orgulho muito íntimo seu, né? Porque agora você alcançou a posição de uma Manjari. Radhe Radhe. Espera só um minutinho que você vai contar a história, tá bom? Espera aí. Radhe Radhe. Só um minutinho. Só para terminar aqui esse raciocínio. Então, o próximo, nós vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui nesse 8º e super positivo conselho de Srila Raghunath Das Goswami e vamos deixar o 9º aspecto do verso e o 10º, tem mais o 10º também, e tem o 11º, vamos ver se tem mais, e depois tem o Anuvriti de Srila Gurudeva que a gente já começou a ler, tá? Então nós vamos parar de ler esses comentários super importantes para a nossa Bhakti, né? Para ouvir a história do rei Nriga. Então, Didi, vai lá, pode ligar o microfone e conta aí pra gente. Então, o rei Nriga, ele era um rei muito piedoso, sabe? E ele tinha dado em caridade umas vaquinhas que elas não eram vacas comuns, assim. Cada uma das vacas era muito jovem, tinha dado a luz só um bezerrinhos. Então elas estavam cheias de leite, eram muito saudáveis, pacíficas, né? Também elas tinham sido compradas com dinheiro legalmente, né? Elas tinham chifres recobertos com ouro, cascos ornados com prata, e eram cobertas com colares, eram vaquinhas muito, muito especiais, assim. E elas foram doadas, ele não doou uma vaca só, ele doou várias vacas para vários brahmanas de primeira classe. Então eram todos brahmanas assim, qualificados, que eles não estavam ansiando por dinheiro, nenhum deles era rico, todos eram bem qualificados, assim, instruídos no conhecimento védico, né? Só que aconteceu um problema. Uma das vacas que o rei doou para os brahmanas, uma delas, que já tinha doado, voltou para o estábulo e misturou com as outras vacas que ele ainda não tinha doado. Então, aconteceu que ele doou aquela vaca 2 vezes. Entendeu? Ela foi doada 2 vezes. Aí, o que aconteceu? O outro brahmana, que já tinha recebido aquela vaca anteriormente, voltou e disse, mas cadê a minha vaca, né? Por que você está dando a minha vaca para aquele outro brahmana, né? Se você já tinha dado essa vaca para mim. E aí aquele outro brahmana que recebeu a vaca depois também não queria trocar a vaca, porque o rei ofereceu, assim, 100 mil vacas em troca daquela única vaca, mas nenhum dos dois queria trocar, né? Ambos queriam ficar com a mesma vaca. Sim. Aí o que aconteceu? O rei Nigra, isso aí foi um engano, né, que ele cometeu nas atividades piedosas. Porque ele, como eu tinha falado anteriormente, ele era muito piedoso. Então ele fazia muitos benefícios para variados setores da sociedade, né? Então, quando houve a época dele falecer, dele abandonar o corpo, ele foi levado diante do Yamaraja, né? Que perguntou para ele se ele queria primeiro desfrutar os resultados das atividades piedosas ou se ele queria primeiro sofrer o resultado das atividades ímpias, né? Sim. E as atividades ímpias que ele tinha cometido era só essa, e foi um engano que ele cometeu, né? Aí, só que o Yamaraja também ensinou para ele que ele não saberia dizer o tempo em que ele desfrutaria assim, das atividades piedosas, porque eram muitas, né?
Então, por causa dessa sugestão, o rei escolheu primeiro sofrer as consequências das atividades ímpias, para depois, em seguida, aceitar o resultado das atividades piedosas. Então, ele foi transformado num lagarto e ele ficou permanecendo no poço por um período muito longo. Só que, mesmo nessa posição degradada de vida, ele simplesmente pensava em Krishna e a memória dele nunca se perdeu. Por causa disso, esse resultado ruim que ele teve terminou antes do tempo, entendeu? Então foi essa história dele. Mas você chegou a ler porque tem uma história de como ele é liberto dessa forma de lagarto, não tem? Também então, ele foi libertado exatamente por causa que ele estava ele foi libertado justamente porque ele pensava só em Krishna, mesmo quando ele estava lá naquele poço, entendeu? Ele só se lembrava de Krishna, né? Então ele nunca perdeu a consciência, né? Então ele foi libertado logo. Mas não menciona os detalhes de como ele foi libertado, se apareceu... juntamente com suas atividades piedosas, ele pensou em Krishna. Assim, ele foi logo liberado do corpo de um lagarto e adquiriu o corpo de um semideus. Então... Da adoração ao Senhor Supremo. Tá. Ele é mencionado também no Jaiva Dharma, na introdução, como um ser vivo numa forma que não é humana, que alcança a liberação, né? Assim, que no caso ele se torna um semideus. Tem a história daquelas duas árvores gêmeas, ou dos dois filhos de Kuvera, o tesoureiro dos planetas celestiais, que quando Narada Muni passa lá nos planetas celestiais, eles estão num lago desfrutando com duas jovenzinhas, e eles estão nus, beberam um monte de vinho celestial, estão bêbados e tudo. Tem essa história que eles são... Narada Muni dá uma maldição para eles. Gurudeva conta essa história de uma forma muito interessante no Ladrão de Manteiga até. Isso que eu estou lendo é aqui no livro de Krishna, né? No volume 2 do livro de Krishna. Que capítulo é esse? Está falando exatamente aquilo que você falou com relação, aí fazendo esse link, né? Por que a gente está contando essa história, né? O respeito que a gente deve aos brahmanos, né? Então aqui Krishna está dizendo assim, se algum rei tolo que seja presunçoso devido à sua riqueza, prestígio e poder desejar usurpar a propriedade de um brahmana, deve-se entender que ele está preparando o seu caminho para o inferno. Olha que forte, hein? Então, assim, que capítulo é esse? Esse aqui é o capítulo 64, do livro de Krishna, volume 2. Olha só. Então tá, aqueles de vocês que tem o livro de Krishna, se quiserem conferir a história toda, e nessa história vai ter esse verso que foi mencionado por Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Porque assim, esse elo que a gente procura fazer, ele também, de certa forma, eu acho que eu poderia dizer assim, que ele se baseia na solicitação de Sripad Bhanu Maharaj e por consequência na solicitação constante dos nossos gurus, dos nossos gurudevas, da gente provar, para a gente provar com citações do próprio Shastra, a gente provar o que está sendo falado. O Prabhu encontrou a canção aqui, ó, peraí. Bhajane 72. Uma prova contundente, né? É uma prova contundente. Então é uma história real, né? Então assim... aqui ele achou... Peraí. O Prabhuji muito misericordiosamente achou a canção que está na página 72, que começa assim: se o desejo de servir a Srimati Radhika não surgir em meu coração, então minha adoração a Krishna será simplesmente inútil.
assim como o Sol não pode ser percebido sem a luz do Sol, do mesmo modo não aceito Madhava sem Radha. Então Radha, como o Shripad Maharaj também nas palestras deixou bem claro, isso é Rasa Siddhanta, né? Do ponto de vista de Rasa Siddhanta, Radha é o um que se coloca na frente do zero, que é Krishna em Tattva Siddhanta, né? Krishna como Tattva, Srila Gaura Govinda Maharaj costumava dizer que ele é como um zerinho transcendental. Mas aí se você coloca Srimati Radhika do lado de Krishna, então ele tem Ananda. Aí ele pode experimentar Prema, né? Krishna é um escravo do Prema de Srimati Radhika. E aqueles que adoram somente Madhava são ignorantes. Eles simplesmente negligenciam Srimati Radhika por causa de seu orgulho mundano. Novamente, olha esse orgulho danado, terrível. Jamais conviva com tais pessoas se você deseja que os passatempos amorosos da Brajarasa se manifestem em seu coração. Daí o fato de Shripad Maharaj está frisando também essa coisa de você buscar a companhia de devotos de mentalidade semelhante à mentalidade do seu Gurudeva. Não assim, eu tenho uma identificação, eu tenho uma simpatia por algum devoto ou devota da Sangha e por isso eu vou conviver com este devoto ou com aquela devota. Não é assim. Se este devoto ou aquela devota tiver uma mentalidade semelhante à mentalidade de Srila Gurudeva, um humor semelhante ao humor de Srila Gurudeva, essa pessoa é um convívio. É capítulo 64, né, Didi? Isso, capítulo 64. 64, isso mesmo. Que o Prabhu perguntou aqui, só confirmando. Então, assim... Do volume 2. Do volume 2, se você tiver aquela edição em 3 volumes, né? 2 volumes. Enfim, a gente quando está na companhia do Sadhu, eu vou repetir algo que eu falei ontem com outras palavras, mas é muito importante. A gente estando na companhia do Guru e do Sadhu, a gente vai ter a oportunidade de ser exposto à essência de Bhakti, Bhakti Sar, Bhakti Rasa Sar, né? Tem até uma canção que fala sobre isso, né? Aquela canção que a gente canta para Tulasi Devi de manhã, também fala Jai Radhe, Shira Sam Mandala Jaya Jaya Radhasham, como é que é? Tá dando branco total. Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram. Não é essa que eu quero. Mas enfim. Só queria dizer assim que a companhia do Sadhu, a companhia do Sadhu permite que nós tenhamos uma exposição ao que há de essencial, como Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Samstapaho, né? Seja Goswami, Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Samstapako Lokanam Hitakarino eu me esqueci Nirmatsaro Pujito. Aí nessa canção de Srinivasacharya, oferecida aos pés dos 6 Goswamis, está dizendo que esses 6 Goswamis, por terem sido receptáculos perfeitos da misericórdia infinita de Mahaprabhu, eles colhem a essência do Shastra. E eles estão sempre lembrando a gente da essência do Shastra. Porque Krishna é a essência do Tattva. Radha Krishna são a essência de Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta, né? Então a gente precisa se tornar essencialista nesse sentido. E sempre focar, como o Gurudeva sempre fala assim, você tem que estar sempre com a sua consciência voltada para a meta que você quer alcançar. Porque se alguém chegar para você assim, você pratica o quê? Bhakti Yoga. Qual é a meta de Bhakti Yoga? A meta de Bhakti Yoga? Não sei. Qual é a meta de Bhakti Yoga? Eu sei que eu pratico, eu canto Hare Krishna, eu canto meus Diksha Mantras, tenho Gurudeva, mas eu não estou me lembrando agora a meta de Bhakti Yoga. Então o Gurudeva fala assim, você tem que estar sempre com essa intenção
focada, né? Focada na intenção, assim, com a mente absorta nessa intenção. Cantar o Santo Nome, estou cantando o Santo Nome, e eu estou orando aos pés de lótus do meu Gurudeva, né? E todo Rupa Nuga Guru Varga, né? Se a minha mente quer viajar na farofa, então que ela viaje numa oração. Estou cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E se ela quiser viajar enquanto eu estou proferindo esses nomes sagrados, que ela viaje assim, Gurudeva, por favor, permita que a minha mente volta para os pés de lótus de Nama Prabhu, que ela volte para os pés de lótus de Nama Prabhu, e quando ela fizer isso, que ela venha imbuída do desejo, né, de atingir Braja Prema, né? Então isso é essencial, né? Se você vai usar um dote rasgado ou um dote não rasgado, se você vai morar em Paris, Nova York, no meio do lugar mais infernal de São Paulo, Rio de Janeiro, ou no lugar mais tranquilo que você encontrar no Brasil, no lugar mais zen, mais sattva-guna possível, né? Se você não estiver cultivando esse desejo essencial de adorar o casal divino, sob a orientação de Guru Manjari, Prati Manjari, Rupa Manjari, que estão lá, né, no ápice da devoção, esse lugar chamado Goloka Vrindavana, né? Esse é o verdadeiro lugar, né? Estão lá em Goloka Vrindavana. Então, se você quer realmente absorver a misericórdia de Raghunath Goswami no Manashiksha, de Srila Rupa Goswami no Upadeshamrita, e de Srila Bhaktivinoda Thakur no Jayavadharma, você precisa ouvir o conteúdo essencial destes textos sagrados da boca de lótus de um sadhu ou de Gurudeva, né? Ou se você não tem oportunidade, você tem que repetir, assim, procurar repetir exatamente o que você ouviu de sadhu, Guru e Shastra, porque Shastra é um elemento vivo no coração do Guru Vaishnava, do sadhu Vaishnava. E esses três elementos são os mantenedores da nossa consciência espiritual: Guru, Shastra e Sadhu. Então, com isso, nós vamos terminar agora, que já estamos novamente ultrapassando os limites do ilimitado, né? Harikata é Krishna. Krishna falou até às 9 horas da noite. Mas Krishna não falou, na verdade, eu estou só de brincadeira, porque Krishna não falou que o Harikata tem que ir até 9 horas da noite. Mas em respeito a vocês que vão ter o seu soninho para amanhã poder fazer seu bhajan, fazer o seu trabalho, assim por diante, nós vamos terminar agora, tá? Nitaigo Premanandi. Radhe Radhe. Quem que tá aí? Opa! É o meu Prabhu que hoje estava muito ocupadinho, mas acabou chegando aqui. Mas a sua esposa deu um pouquinho de darshan os outros devotos. Aqui, ó. Entra aqui, Didi, vem cá. Os devotos se conhecerem. É que ela é muito tímida, ela. Mas ela foi uma ouvinte muito tranquila. Então agora nós vamos terminar antes que a gente seja expulso daqui. Que nada. Senta aqui, deixa eu cantar uma ramada um pouquinho. Senta aqui, Didi. Ela é minha mãezinha aqui. Esse aqui é meu pai. Nilakanta Prabhu. Vem, mãe, Maia. Eu pensei que eu era tímido, mas ela é. Ela é super tímida. Desculpe, eu tô incomodando a Didi. Provavelmente amanhã. Provavelmente amanhã, tá bom. Não quer se manifestar agora. Então tá bom, mas ela vai cantar com a gente, vamos lá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Haribol, Haribol, Nitai Gora, Haribol, Nitai Gora, Haribol, 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 Nitai Gora, Haribol. Jai Shri Shri Radha Vinoda Bihari Ji ki Jai, Shri Shri Radha Raman Bihari Ji ki Jai, Giriraj Maharaj ki Jai, Gauranga Mahaprabhu ki Jai, Srila Prabhupada Pachita Pavani ki Jai, Srila Gurudev ki Jai. Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubhyo Cha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Radhe.